Olá, meu nome é André Arçares, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Venho apresentar a comunicação, imagens operativas, a câmera como arma. A conceituação de imagem operativa foi elaborada pelo cineasta e teórico da mídia Harun Farokh a partir de sua trilogia fílmica Olho-Máquina, Og Machine, produzidos entre os anos de 2020, 2001 e 2003. Nascido em 1944 na República Tcheca e radicado na Alemanha, Farok é um cineasta de uma densidade ímpar. Seu olhar politizado sobre a visualidade do mundo nos leva a refletir e indagar nossas imagens circundantes para que, então, possamos interpretá-las à nossa maneira. Diante da imagem e montagem faroquiana e suas imagens de imagens, a visualidade torna-se ferramenta dialética para comparar e comentar, em reorganizações, uma mesma situação do mundo, cada vez mais reduzido a critérios de objetividade. É fato que, ao olharmos uma imagem, também somos vistos por ela, pois, na medida em que ela nos encara, é ela que irá revelar algo sobre nós mesmos que, em muitos casos, não nos damos conta que carregamos. Em sintonia com a provocação crítica de Farok, e diante desse jogo entre ver e ser visto que Didi Berman nos lembra no início da segunda parte de seu livro Remontagens do Tempo Sofrido, O Olho da História 2, a seguinte sentença: é preciso, diante de cada imagem, perguntar-se como ela nos olha, como ela nos pensa e como ela nos toca ao mesmo tempo. Pois, uma imagem que seja olhar em estado puro, pensamento absoluto ou simples manipulação, isso não existe. Assim, tomamos como ponto de partida sua produção fílmica Olho-Máquina, pondo-a em diálogo com o filme de caráter ensaístico e documental Não Haverá Mais Noite, da francesa Eleonore Weber. A trilogia de Farok, primeiramente, examina técnicas inteligentes de processamento de imagens como vigilância eletrônica, mapeamento e reconhecimento de objetos. De maneira imediata, e tendo como ênfase a Guerra do Golfo, ele busca refletir sobre a complexa interconexão entre instrumentos de representação e destruição. De modo equivalente, o longa-metragem de Weber discute a relação entre a câmera e a arma. Sua realização parte de um arquivo de vídeos aéreos gravados por pilotos e artilheiros de helicópteros de ataque em zonas de guerra. Em suma, ambos investigam, à sua maneira, a relação entre o ser humano, a máquina e as guerras modernas. Didi Huberman nos fala que uma imagem nunca é única, sempre múltipla. Isso porque sua posição deve ser vista sempre como circunstancial. Cada posição em que ela ocupa deve ser vista sempre como circunstancial. Cada posição em que ela ocupa, social e culturalmente, está diretamente relacionada ao seu modo de construção e que dará pistas sobre a constituição dos sujeitos responsáveis por sua formulação e, por conseguinte, sua operação. É também no terreno entre a política e a estética que investigamos o modo de pensabilidade desses sujeitos e das imagens por eles produzidas. O filósofo Jacques Rancière, ao pensar o espaço do comum na sociedade, conceituou o termo partilha do sensível. Mas o que está sendo partilhado e quem está partilhando? Ao autor, a partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce. Olho Máquina é uma obra fundamental na carreira de Farol. Lançado em 2001, o filme é uma exploração crítica da relação entre visão, tecnologia e guerra, utilizando principalmente imagens de vigilância em espaços públicos e câmeras acopladas a mísseis e drones militares. Farok desenvolveu um cinema crítico, focado na imagem como meio de controle técnico. Para o crítico e teórico americano Ralph Foster, ele recupera, reedita e reenquadra imagens de arquivo, em grande parte provenientes de registros institucionais, filmes industriais, vídeos de instrução, fitas de vigilância e filmes caseiros, sobre temas como práticas de trabalho, modelos de produção, métodos de treinamento, testes de armas, espaços de controle e vida cotidiana, como ainda é chamada de maneira um tanto otimista. Farok examina como as tecnologias de vigilância e de guerra, como câmeras de vídeo e drones, alteram profundamente a percepção e experiência visual, em contextos militares quanto civis. Ele questiona como essas tecnologias moldam nossa compreensão do mundo e da violência que ocorre nele. Uma das características mais marcantes de seu trabalho é sua abordagem analítica e sua capacidade de desvelar as camadas ocultas da cultura visual contemporânea.
Em Olho Máquina, ele desmonta imagens de vigilância e de guerra, revelando como essas tecnologias não apenas observam, mas também moldam e influenciam as ações humanas. Ao fazer isso, Farak levanta questões éticas e políticas importantes sobre o uso da tecnologia na guerra e na vigilância, e como essas práticas afetam a sociedade e a percepção individual. Ele também ressalta a crescente interdependência entre visão e máquina na era digital, provocando tanto reflexões sobre o que significa ser um observador em um mundo saturado de imagens técnicas, quanto a exploração dos critérios de não neutralidade dessas imagens que investiga. Relembramos, de modo equivalente, na esteira desse pensamento, do filme documental recente Não Haverá Mais Noite, da cineasta francesa Eleonore Weber, realizada a partir de um arquivo de vídeos aéreos gravados por pilotos de caça em zonas de conflito para reconhecimento e morte. Pilotos e artilheiros de helicópteros de ataque em zonas de guerra usam câmeras térmicas para observar o movimento no solo e contabilizar baixas. Weber tomou o silêncio das imagens, onde assistimos aos ataques aéreos e às mortes, para nos apresentar, juntamente com uma narração em off, essas gravações de missões francesas e americanas no Afeganistão, Iraque e Síria. O olho da câmera retoma a conceituação de imagem operativa e aqui, à maneira de Farok, a mira da arma funde-se à lente da câmera. Mas há uma diferenciação visual entre ambos. Em Não Haverá Mais Noite, a arma-câmera se mantém ativa, operada por soldados no ar, ao passo que em olho-máquina, as imagens das câmeras mísseis e câmeras drone-bombas são construídas para serem kamikazes, mas sem que haja uma morte de um humano atacante, operador, agora sentado em uma cadeira em longa distância. Não há apenas não há apenas o operador ou o humano dessubjetivado e enviado ao combate, mas agora um novo operador, ainda menos envolvido psicológica e fisicamente com a vítima, ainda mais dessubjetivado, dessensibilizado. O pesquisador brasileiro da obra de Farok, Ednei de Genaro, comenta sobre a noção de flexibilização dos sujeitos operadores e retoma em seu texto o termo espírito do capitalismo, empregado pela filósofa e francesa Catherine Malabou, ao dizer que vislumbramos um horizonte evidente do atual espírito do capitalismo em que a estratégia é flexibilizar e não plasticizar o cérebro. Flexibilização esta que se relaciona à lógica de adaptação e produtividade. Concentração mais foco, menos a expansão da consciência. Flexibilidade é plasticidade menos o G. Na televisão, a Guerra do Golfo de 1991 parecia muito diferente das guerras anteriores e posteriores. Foi mostrado principalmente do ar, através de imagens de projéteis atingindo seus alvos. Enquanto a guerra avançava, Virilio escreveu um livro sobre essa forma como ela era apresentada e, nos anos seguintes, essas imagens pareciam ser constantemente reapresentadas e comentadas. Pontua Harun Farok em um de seus textos sobre olho máquina. Em suma, Olho Máquina e Não Haverá Mais Noite são obras que continuam a serem relevantes e provocativas, desafiando-nos a pensar criticamente sobre o impacto da tecnologia na forma como vemos e entendemos o mundo ao nosso redor. Obrigado. Aqui mais umas das imagens do filme da Eleanor Weber, as referências utilizadas e os agradecimentos.